Boa noite. A TV Diário realiza a partir de agora debate entre candidatos à presidência da Ordem dos Advogados do Brasil, secção Ceará. A OAB é uma instituição de relevante importância social, que reúne e defende os advogados, mas que também tem como papel defender o Estado democrático de direito, beneficiando não só a categoria, mas toda a sociedade. Por isso, a TV Diário considera importante levar ao telespectador mais informações a respeito dos concorrentes que querem presidir a Ordem dos Advogados do Brasil pelos próximos 3 anos. A eleição será no dia 19 deste mês. Participam do debate os candidatos Valdetário Andrade Monteiro e José Erinaldo Dantas Filho. Em reunião realizada na sede da TV Diário, os representantes dos candidatos concordaram com as regras. O debate será dividido em 4 blocos. Nos 3 primeiros, os candidatos vão fazer perguntas entre si, com tema livre. Por ordem de sorteio, quem começar perguntando em um bloco, começa respondendo no seguinte. Em cada etapa, cada um pergunta e responde 2 vezes. O candidato terá 30 segundos para formular a pergunta, serão concedidos 2 minutos para a resposta, 1 minuto para a réplica e 1 minuto para a tréplica. No último bloco, eu farei novo sorteio para a ordem das considerações finais de 3 minutos cada uma. Direito de resposta será concedido se houver calúnia, injúria ou difamação contra o candidato ou contra a chapa. E o pedido será analisado pela produção. Esperamos não utilizar dessa prerrogativa. Desde já pedimos aos candidatos para que evitem ofensas pessoais. A ordem aqui no nosso estúdio também foi por sorteio realizada antes do nosso início. Agora eu vou sortear quem vai realizar a primeira pergunta. Quem começa perguntando? Erinaldo Dantas. O senhor tem 30 segundos para formular a sua pergunta. Boa noite, Márcia. Boa noite, candidato Valdetário. Boa noite a você que está nos assistindo, em especial às advogadas e advogados do Estado do Ceará, que nos prestigiam nesse momento. Parabenizo a TV Diário pela organização desse debate, que é a oportunidade que nós temos de apresentar nossas ideias, nossos valores de uma OAB mais participativa e mais democrática. Eu perguntaria ao candidato Valdetário sobre o piso salarial do advogado. O piso salarial do advogado é uma de nossas principais propostas, foi objeto inclusive de um ofício caminhado pelo Hélio Winston, que é o nosso vice-presidente, que é presidente da Associação dos Advogados do Estado do Ceará, ainda em maio de 2011. Você respondeu que o assunto estava sob estudo da comissão do advogado empregado. O que foi que aconteceu? Porque 1 ano e meio depois o piso não saiu. Você é contra o piso salarial do advogado? Boa noite, Márcia. Boa noite, candidato. É interessante a falta de conhecimento do que está acontecendo na Ordem dos Advogados do Brasil e na advocacia. Nós temos uma comissão do advogado empregado que funciona, que trabalha pela advocacia. É interessante nós analisarmos que contratamos uma pesquisa para analisar a média salarial dos advogados. Nós reunimos os sindicatos representantes dos advogados empregados na Ordem dos Advogados do Brasil, convocamos em reunião, discutimos a matéria, eu enviei à Comissão de Direito Sindical o pedido de parecer sobre o piso salarial do advogado e nós apresentamos à Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, pela primeira vez na história da Ordem dos Advogados do Brasil, o pedido de criação do piso salarial do advogado. O piso de R$ 2.150 por 4 horas, fazendo com que o jovem advogado, o advogado militante que inicia nos grandes escritórios, ganhando R$ 900, R$ 1.000, R$ 1.100, possa ter um salário mais digno. É nosso propósito lutar pelo piso. E eu, essa semana, estive na Assembleia Legislativa para conversar com o deputado, presidente da Comissão Constitucional da Assembleia Legislativa, exatamente para cobrar o parecer e para pedir celeridade na apreciação dessa matéria, que é muito cara à advocacia. Nós, quando fomos à Procuradoria Regional do Trabalho há pouco, lutar por um piso salarial para o advogado terceirizado da Prefeitura de Fortaleza e conseguimos um TAC com a Comissão do Advogado Empregado de R$ 3.500, é porque nós estamos pensando no advogado que exerce a profissão, naquele advogado que precisa, com o seu salário, ter dignidade. Nós também nos insurgimos contra os concursos públicos. A Prefeitura de Fortaleza, há pouco tempo, lançou um edital com R$ 900. R$ 900, olhem bem, caros amigos advogados e advogadas, para o advogado que entra nos quadros da Prefeitura. Como pode pagar R$ 3.500 a um e querer pagar R$ 900 a outros? Então, somos a favor do piso, lutamos pelo piso e tem um projeto na Assembleia
tramitando por iniciativa da nossa gestão na Ordem dos Advogados do Brasil. Ok, o senhor tem 1 minuto para a réplica. Eu penso que quem deve fixar o piso salarial do advogado é o OAB Ceará. Diversas outras seccionais já fixaram. E isso nós vamos fazer já no primeiro ato da gestão, ainda em janeiro de 2013. Nós não podemos permitir que em 80 anos de OAB, ela nunca tenha tido a coragem de fixar o piso salarial. Ela fixa o piso como conselho de classe e exige que os demais escritórios e exige que os órgãos públicos cumpram esse piso. É muito importante que a gente encontre uma justa medida entre a capacidade de pagamento dos escritórios e o piso salarial e a capacidade e principalmente a valorização do advogado empregado. Precisamos fixar o piso para valorizar a nossa advocacia. Não vamos empurrar para a Assembleia Legislativa. Nós mesmos vamos fixar o piso e vamos exigir o cumprimento dele. A fixação do piso é uma garantia da manutenção da advocacia no estado do Ceará. O senhor tem agora 1 minuto para a tréplica. Veja só, parece haver um certo desconhecimento da matéria. A Ordem dos Advogados do Brasil, ela regula as relações, ela disciplina pelo conteúdo deontológico a atividade do advogado. Agora, a OAB, ela não pode impor de forma direta, obrigatória. O que nós podemos criar, e está previsto no nosso plano de gestão, é o piso ético, para que a OAB sugira aos colegas advogados e advogadas, aos escritórios, que respeitem eticamente o piso. Mas só uma lei, a exemplo do Rio Grande do Sul, de São Paulo, de Santa Catarina, que já aprovou na Assembleia Legislativa do Estado um piso salarial para o advogado empregado, vai poder impor às empresas terceirizadas que prestam serviço, às prefeituras que contratam advogado, que essas prefeituras cumpram. Como a OAB, que não tem poder normativo em relação a prefeituras, vai cobrar um piso se não há uma lei federal. Então é muito importante para nós aprovar sim na Assembleia Legislativa o piso salarial do advogado e aprovar o mínimo ético, como aprovaremos conforme projeto de gestão. Agora o senhor tem 30 segundos para formular a pergunta. Candidato, o senhor responde a processo disciplinar no Conselho Federal da OAB por ter ocupado irregularmente cargo na Prefeitura de Fortaleza enquanto presidente da Comissão de Estudos Tributários e tesoureiro da Ordem dos Advogados do Brasil. Eu indago, o senhor acha que tem legitimidade para postular a presidência da Ordem? Se a utilizou para exercer um cargo comissionado quando deveria cuidar dos interesses da advocacia e da sociedade? 2 minutos para a sua resposta, por favor. Eu imagino que a onda da mudança esteja deixando o candidato adversário desesperado. Ele sabe que esse fato é inverídico, é um factoide. Trabalhei sim para o município de Fortaleza, prestei meu serviço como qualquer outro profissional. E o mais importante, mantive a minha independência. No ano seguinte, ajuizamos a ação contra o aumento do IPTU de Fortaleza. Preciso registrar para todos vocês, graças à comissão que eu tive a honra de presidir, a Comissão de Estudos Tributários, reduzimos em média 25% do valor pago hoje pelo IPTU. Agora, eu penso, candidato, que quem merece a explicação é o senhor, porque um ofício encaminhado pela Prece, um ofício número 37/2010, a Associação dos Municípios e Prefeitos do Estado do Ceará, a Prece, utiliza-se desse instrumento para convidar Vossa Excelência a aderir às novas ações judiciais que a associação irá propor em parceria com o escritório do Dr. Valdetário Mota, presidente da OAB Ceará. Esse ofício foi encaminhado aos 184 municípios do estado do Ceará, configurando, na minha opinião, um balcão de negócios da OAB, uma captação de clientela, que eu acho que você deve explicar aos advogados que estão em casa, que trabalham, o advogado do interior do estado, que sofre, que tem uma dificuldade danada de conseguir arranjar um cliente. Você, na condição de presidente da OAB, se valeu de um ofício da Prece para captar clientes, para captar prefeituras, para realizar ações judiciais. Esse ofício, ele foi assinado pela presidente Eliane Brasileiro e o advogado pode conferir aí em casa. Ele está no site da Prece, esse ofício é público e, na minha opinião, quem merece a resposta é você. Eu nunca cometi qualquer ilegalidade, sempre trabalhei de forma digna e estou ciente da minha responsabilidade. Agora você deve dar explicações sobre esse ofício. O senhor tem 1 minuto. E explico. O ofício é da Prece. A Ordem dos Advogados do Brasil não tem gerência. Quero lembrar o candidato que meu nome é Valdetário Monteiro. Tanto não tem ingerência sobre as atividades da Prece que o nome no ofício está errado. Agora o candidato não respondeu a minha pergunta. Responde a processo disciplinar
Há no Diário Oficial do município publicação com um salário de R$ 5.600, quando o senhor era presidente da Comissão de Estudos Tributários, quando o senhor era tesoureiro da Ordem dos Advogados do Brasil. Eu já participei, inclusive com Vossa Senhoria, de inúmeras palestras em centros comerciais como CDL, em associações comerciais. Na nossa advocacia tributária, é comum o advogado expor teses. Agora, cabe à associação, cabe ao grupo indicar ou não. E se o senhor ler a íntegra do ofício a que o senhor se refere, inclusive com o meu nome errado, ele diz que fica à vontade àqueles que recebem o ofício de contratar ou não. Confiando no profissional, contratarão ou não. Eu queria que o senhor respondesse a pergunta. Responde ou não responde e havia o salário de R$ 5.600 ou não? 1 minuto. O ofício encaminhado pela prece resultou bons frutos para o escritório do Dr. Valdetário. Pode ser conferido no portal da transparência do TCM, do Tribunal de Contas dos Municípios, que ele da Prefeitura de Aratuba, só da Prefeitura de Aratuba ganhou R$40 mil. Eu penso, com a devida vênia ao candidato, de que isso aqui se configura em um balcão de negócios, isso que se configura como uma captação de clientela e você merece responder por isso. Sobre o meu trabalho para a Prefeitura, foi um trabalho muito simples, foi um trabalho que eu prestei, que foi um trabalho que qualquer profissional tem direito de prestar e principalmente, pautado pela legalidade e, mais importante ainda, mantive minha independência quando no ano seguinte, quando aconteceu o aumento do imposto, ajuizei a ação contra o município de Fortaleza. Não adianta tratar desse assunto, não adianta tratar desse factoide, porque tudo que aconteceu foi dentro da legalidade. O senhor tem Tenho direito de resposta, porque foi imputado um crime a mim. A gente vai analisar. A ordem dos advogados. A nossa produção vai analisar e a gente daqui a pouco traz a resposta. Mas o candidato não respondeu a pergunta. Agora, o senhor Inaldo tem 30 segundos para formular uma pergunta. Candidato Valdetário, você prometeu que não iria à reeleição. Você chegou a assinar, inclusive, um documento em cartório, garantindo que não apenas não iria para a reeleição, como iria apoiar a candidatura do advogado Edson Santana. Você prometeu não aumentar a anuidade e subiu a anuidade em 42%. Eu pergunto, por que o advogado deve acreditar nas suas promessas nesse momento? Por uma razão bem simples, porque nós cumprimos o que nós prometemos. Nós dois trabalhamos juntos numa reeleição. Acho que o senhor se esqueceu que nós trabalhamos juntos em prol de uma reeleição. E eu postulo legitimamente, amparado num pedido da classe, da categoria, a reeleição. É bem verdade que declarei ao advogado Edson Santana que se ele postulasse a presidência da ordem, o apoiaria. Mas ele não é candidato. Ele sequer foi candidato. Então, lastreado em 86 salas inauguradas, 3 subseccionais, numa estrutura para a advocacia nunca antes vista, num enfrentamento com o Poder Judiciário, que a OAB nunca havia feito. E eu peço ao advogado e à advogada que nos assiste, que cobraram de nós em 2009 e a partir de janeiro de 2010 esse embate com o judiciário contra a morosidade, a favor de mais juízes, de mais servidores, concursos públicos, e que nós conseguimos responder a eles, trazendo a FESAC e a levando para o interior do estado em 12 subseccionais com cursos presenciais e telepresenciais, com uma infraestrutura nunca antes vista. Hoje nós atendemos, só na sala da OAB, do Fórum Cláudio Evilacqua, mais de 400 colegas dia. Cumprimos no nosso plano de gestão tudo que foi prometido, o que não foi concluído ainda está em andamento. Isso é parte de um projeto que valoriza a advocacia. E daí que os meus pares, os conselheiros seccionais, a nossa diretoria, a FESAC, a Caixa de Assistência e centenas de colegas, de espontânea vontade, publicaram um manifesto pedindo que nós continuássemos o projeto, com um objetivo bem claro, de avançar para a advocacia, de continuar um bom embate, de procurar postular aquilo que é melhor para o advogado. Piso salarial com projeto apresentado na Assembleia Legislativa. Reestruturação da ordem em todos os lugares. É interessante que a ordem tinha subseccional funcionando dentro de uma salinha do fórum. E hoje nós temos toda a ordem estruturada e a advocacia já pode enxergar um horizonte. O advogado do interior, que foi desprezado durante anos e anos, viu ser criado uma subseccional na região metropolitana, nos Inhamuns e na Serra da Ibiapaba. Ok, agora o senhor tem 1 minuto para a sua réplica, por favor. Candidato, você não respondeu a pergunta. A situação é muito clara. O candidato Edson, o advogado Edson Santana era sim candidato.
todos sabem disso, ele lançou candidatura na rua, inclusive com adesivos em carros, que continuam até hoje. Você, nesse momento, eu acho que você desrespeita a inteligência das advogadas, dos advogados, que sabem da sua candidatura e sabem que ele renunciou com um ato de grandeza para fazer parte da nossa chapa como presidente da Caixa de Assistência. Você não o apoiou porque você não manteve sua palavra a ele, porque você não manteve o seu compromisso a ele. E mais ainda, você também foi eleito na eleição passada sob o discurso da não reeleição e mais uma vez não cumpre o prometido. Você aumentou a anuidade em 42%, sem qualquer justificativa. Nós tivemos 4 mil novos advogados de 2009 para cá, sem qualquer justificativa. A minha pergunta é muito clara. Se você não mantém seus compromissos, por que o advogado deve acreditar em você agora? Senhor Valdetário, agora o senhor tem 1 minuto para a tréplica. Nós mantemos o nosso compromisso, sim. Agora parece, candidato, que o senhor desconhece totalmente o que está acontecendo na Ordem dos Advogados do Brasil. Primeiro, o Edson Santana não é candidato. E se ele mantém a campanha de candidato, eu não entendo. Ele é candidato ou o senhor é candidato? Não dá para entender. Se ele está com os adesivos na rua e é candidato, porque pelo que eu saiba, ele não é candidato. Tanto é verdade que candidato é o senhor. E parece que o senhor não entendeu e a resposta é bem clara. O senhor, quando saiu da Ordem dos Advogados do Brasil, deu um aumento em novembro de 2009, assim que terminou a eleição, de 20% para os funcionários. É bom que a advocacia saiba disso. Já tinha dado aumento no início do ano. E nós assumimos a gestão com caixa baixo e com a oportunidade de fazer o novo. O Conselho Federal regionalizou a anuidade, nós pegamos o menor valor de R$600 e criamos uma tabela de desconto para a advocacia. Estruturamos a ordem de modo a hoje oferecer uma anuidade 50% menor para o advogado até 5 anos e 25% acima de 5 anos. Isso é cumprir as promessas. Ok, muito obrigada. Agora vamos à pergunta. O senhor tem 30 segundos para formular. Candidato, no primeiro ano de gestão, assim que assumimos logo de imediato, a primeira sessão do Conselho Seccional já foi transmitida ao vivo pela internet. Hoje nós já transmitimos até pelo Facebook, dando transparência à gestão. Criamos o portal da transparência na tesouraria da OAB, na FESAC e na CAAS, de modo a disponibilizar ao advogado as informações necessárias e estamos cada vez mais melhorando esse portal. Indago, o senhor foi tesoureiro, promete no plano de gestão criar algo que já está pronto, criado e funcionando. O senhor não conhece o portal da transparência? E por que o senhor não criou quando foi tesoureiro e quer recriar algo que já existe? Ok, agora o senhor tem 2 minutos para a resposta. Candidato, você poderia conhecer um pouco melhor o nosso plano de gestão. Ele está no nosso site da internet, é www.aordendosadvogados.com.br. O que nós propomos é chamar a transparência total das contas da OAB. Vai ser possível ver o número do cheque, o beneficiário, o valor de cada cheque emitido pela instituição e de forma acumulativa. De janeiro de 2013 a dezembro de 2015, todos os cheques, todos os pagamentos estarão lá. Diferentemente do que acontece no seu pseudo portal da transparência, em que as informações são um pouco confusas. Mas se o advogado acessar lá esse portal da transparência, ele vai poder identificar que nós deixamos saldo em caixa, em espécie, em 2009, R$850 mil em caixa. Então, mais uma vez, não justifica o aumento de 42% da anuidade. Nós praticamente dobramos a arrecadação da OAB em 3 anos na gestão passada, sem necessidade do aumento, porque a arrecadação é consequência e a transparência das contas vão ser completamente diferentes do que existe hoje. O portal da transparência é um arremedo. E eu vou mais ainda. Eu participei de uma entrevista há coisa de 3 semanas e a repórter me perguntou: o que é que eu vou fazer enquanto presidente da OAB para exigir que os tribunais cumpram a lei de acesso à informação? Eu respondi: vou começar cumprindo, porque a OAB não cumpre a lei de acesso à informação. Nós não sabemos quais são os servidores, quais são os salários, nós não sabemos as informações que são exigidas por lei. E tenha certeza, nós não apenas vamos cumprir, vamos exigir dos tribunais, vamos dar exemplo, porque para aquele que não tem nada a esconder, para aquele que não deve, o melhor escudo é a transparência. E vamos fazer isso aí a partir do primeiro mês da gestão. O advogado vai poder acompanhar todas as contas, tudo de forma transparente. Não esse o chamado portal da transparência. Convido o advogado, acesse o portal da transparência e veja se você consegue entender alguma coisa. Precisamos das contas esclarecidas. Ok, muito obrigada. Agora o senhor tem 1 minuto para a réplica. Candidato, mais uma vez o senhor não responde a pergunta e parte para o ataque. O senhor me ataca de uma coisa e vem falar de transparência. A nossa transparência é tamanha que até em 3 anos, os pequenos honorários que recebi estão lá no portal da transparência, declarei ao imposto de renda e paguei o imposto. Mas eu reforço a pergunta, porque o senhor
vem saindo pela transversal e não responde, só parte para o ataque. Me diga uma coisa, por que o senhor foi tesoureiro 3 anos e não criou o Portal da Transparência? Hoje nós temos um Portal da Transparência que funciona, sessões do Conselho transmitidas ao vivo para todo o Brasil, para o mundo, dando a possibilidade do advogado acompanhar o que acontece na ordem. O Portal da Transparência na Caixa de Assistência dos Advogados, na FESAC e na OAB, dá para o advogado ter a noção do todo. O senhor foi tesoureiro, se beneficiou do cargo ocupando ilegalmente um cargo em confiança da prefeitura e não criou e agora não responde porque quer criar o que já existe? Ok, agora o senhor tem 1 minuto para a tréplica. Candidato, não ofenda a inteligência do advogado que está em casa agora. Você não cumpre a lei de acesso à informação. Qualquer um pode acessar o site do OAB agora e verificar isso daí. Você não cumpre a lei de acesso à informação. Não vem dizer que esse pseudo portal da transparência significa alguma coisa. São contas misturadas sem que o advogado possa identificar quais são as reais despesas da nossa instituição. Dizem que o OAB gastou num tal do baile do Rubi algo da ordem de 350 mil reais. Essa pergunta foi feita inclusive a você via Facebook e você deu silêncio como resposta. Eu não sei o que é mais grave, se o OAB gastar essa fábula numa festa, nós não sabemos quanto ela gastou. Precisamos ter transparência total. Preciso registrar para as advogadas e para os advogados de que quando você herdou a Caixa de Assistência, o tesoureiro anterior, Hélio Winston, ele instituiu essa transparência que nós vamos propor, de cheque por cheque, mas você, quando assumiu, cancelou. Nós iremos implementar, copiando um exemplo do nosso vice-presidente Hélio Winston, já a partir de janeiro. Ok, agora o seu direito de resposta, a nossa produção considerou que não houve ofensa, então, portanto, o seu pedido foi negado. Agora nós encerramos o primeiro bloco do debate entre os candidatos à presidência da Ordem dos Advogados do Brasil. Nós voltamos daqui a pouco com mais uma rodada de perguntas e respostas com temas livres. Até já! Dia 15